Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o Tríduo Pascal, onde nós estamos vivendo fazer isso em memória de mim, atualizando sempre a vida de Cristo. E nós estamos vivendo esse momento que Jesus se entrega por nós, pela nossa vida, pelos nossos pecados, por aquilo que nós tínhamos perdido. E Jesus faz com que, assumindo nossa humanidade, o Verbo se faz carne, o Filho amado de Deus, o próprio Deus se coloca no meio de nós, fazendo aquilo que era da vontade do Pai, para que nós tenhamos a graça de estarmos com Deus, ganharmos o céu. Onde por um homem só entrou a desobediência, por um homem só entrou a graça, a obediência e a salvação. Onde por um homem entrou a morte, por um homem entrou a vida eterna. Que nós possamos viver essa graça hoje, a cada momento que nós vamos ver hoje, que começou ontem com a Santa Missa do Lava Pés, é o momento ali que Jesus pede isso, fazer isso em minha memória, que Jesus se coloca ardentemente, ele esperava esse momento, para que eu e você pudéssemos viver todos os dias atualizando em sua memória aquilo que ele fez, para que nós possamos nos unir a ele em cada momento. E hoje, neste dia, é o momento que Jesus foi pego, onde que ele foi levado para ser crucificado. Primeiro ele passou por um momento de apreensão, humilhação, dor, sofrimento. Tudo isso, irmãos, nós vamos ver aqui na primeira leitura, que em Isaías 52, do 13 até o 53, 12, no versículo 4 eu vou ler para nós, antes de eu fazer a leitura do Evangelho. O que Isaías disse é o que Jesus fez por nós, o amor dele por nós. Ele diz lá em Isaías 53, 4: a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades. Ele sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido. Essa aqui foi o que o povo estava pensando, né? Pensava que ele foi golpeado e chagado e humilhado porque ele fez alguma coisa por Deus, contra Deus. Mas na verdade, por trás de todo esse agir estava: mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Então, queridos irmãos, pelas suas feridas nós somos curados, pelas suas feridas nós somos libertados, pelas chagas que foi ofertado ali naquele momento de zombação, humilhação, ira, raiva, ódio, todo pecado que cometemos. Cada chaga é um pecado que nós, a humanidade, faz. Então, cada vez que eu for ler hoje o Evangelho proclamado, cada momento que tiver ali de humilhação, você se coloca ali, que Jesus está passando por mim e por você. Quando você estiver desanimado na sua vida, quero dar um testemunho antes de eu ler o Evangelho. Uma vez eu estava desanimado, falei: nossa, eu estou em oração, e a minha casa estava acontecendo tanta coisa, eu estava desanimado. Quando eu cheguei a abrir ali o Face, que eu olhei, esse momento da Via Sacra, que Jesus estava sendo lastimado, flagelado, e a Nossa Senhora olhando para ele. E as lágrimas de Nossa Senhora escorriam assim. Naquele momento eu falei: que eu tô reclamando, eu estou sendo fraco? Olha só o que Jesus passou. Olha só o que Nossa Senhora presenciou. E eles venceram tudo isso. E naquele momento eu senti que os meus problemas eram tão pequenos, irmãos, em vista do que eles viveram por nós. Nós vamos viver isso agora. E a cada momento que tiver ali, você se coloque ou flagelando Jesus, ou ele assumindo a tua dor, teu sofrimento, ele assumindo tudo por você. Tudo. Olha o que Jesus passou por mim e por você. Às vezes a gente reclama por tantas poucas coisas. Vou ler o Evangelho para nós. João, capítulo 18, do versículo 1 ao 19 ao 42. Como o Evangelho é bastante comprido, ao término, fica a reflexão no silêncio. Como nós estamos vivendo hoje, nas 15 horas nós vamos lá, nós vamos dar continuidade à Santa Missa. Não tem introdução da missa hoje, que já é 3 dias, né? Então hoje é a continuidade de ontem, nós vamos ter a adoração da cruz, vamos comungar.
e nós vamos retornar. Depois fazemos a via sacra e retornamos para casa em silêncio. Amanhã nós vamos finalizar o tríduo pascal. Lembrando que é para levar uma vela, nós vamos ter abertura lá fora, depois nós vamos entrar para dentro com a luz que é Jesus, né? Então assim, levar a vela com a proteção para ter esse momento às 19 horas no sábado. João 18, do 1 ao 19, versículo 42 também. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um dos outros discípulos seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido como sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Eu ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ele estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde a um sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei o bem, por que me bates? Aqui quero dar uma paradinha, irmão. Se respondi mal, mostra-me. Mas se falei o bem, por que me bates? É uma resposta que Jesus dá para que a gente possa dar resposta ao inimigo nas situações adversas que vêm ao nosso encontro quando nós estamos na verdade. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás. O sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro negou. Não, pela segunda vez Pedro nega. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresenta contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue. Pilatos disse: Tomai-o a vós mesmo, ou julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam:
Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os seus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. Dá uma paradinha aqui, irmãos. Olha o que aconteceu. Trocaram Jesus por um ladrão, por um bandido. Quantas vezes nós fazemos isso quando nós temos a escolha errada? Trocamos Jesus, sabendo que Ele é Deus, por algo que fere ali este momento. Então Jesus assume isso também de nós. Quando nós trocamos Ele, conscientes de que Ele é Deus, mas nós trocamos Ele por orgulho, por indecisões, por frustrações, pela ira, pela inveja, era o que esses homens tinham no coração. Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando ouviram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica,
Esta era tecida sem costura, sem peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas ao crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu o testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que falta a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, e mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus, levou umas 30 quilos de perfume feito de mirra e aloes. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como os túmulos estavam perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.